O que está a acontecer na África do Sul? They will kill us. They will kill us, serious. A África do Sul vive mais um daqueles dias que nos obrigam a fazer perguntas difíceis. Nas últimas semanas, grupos organizados anunciaram esta data, 30 de junho, como prazo final para que os imigrantes considerados ilegais deixassem o país. O resultado foi um clima de medo. Famílias escondidas, pessoas sem saber se poderiam voltar para casa, comerciantes fechando as portas, vidas suspensas pela possibilidade da violência. Mas a pergunta que eu quero fazer não é sobre imigração, é sobre nós. Como é que um africano passa a olhar para o outro africano como se ele fosse o inimigo? Porque uma coisa é discutir a política imigratória. Todos os Estados têm o direito de o fazer, de organizar suas fronteiras, regular a imigração e fazer cumprir as suas leis. Outra coisa, completamente diferente, é transformar a nacionalidade de alguém numa sentença. É decidir que o problema do país tem um rosto, um sotaque e um passaporte. É aí que deixamos de falar de imigração e começamos a falar de xenofobia, ou talvez de algo ainda mais doloroso, afrofobia. Porque não estamos a falar de europeus rejeitando os africanos, estamos a falar de africanos perseguindo africanos. E isso devia incomodar-nos profundamente. Há uma frase atribuída a Malcolm X que continua desconfortavelmente atual. O maior sucesso do sistema de opressão foi ensinar o oprimido a admirar o opressor e a desconfiar de quem se parece com ele. E isso ficou muito claro quando vimos imagens de Instagram rodando em que o líder desse movimento anti-imigração ajoelhava-se diante de uma mulher branca, supostamente de origem estrangeira, alemã, entregando uma flor, enquanto que para outra pessoa africana, de origem africana, ele oferece espada. Então nós vemos aí a grande hipocrisia desse movimento anti-imigração. Durante séculos, disseram-nos quem era civilizado e quem era atrasado. Quem podia circular livremente e quem precisava pedir permissão. Quem era considerado humano e quem era descartável. As fronteiras que hoje defendemos com tanto fervor, muitas delas nem sequer foram desenhadas por africanos. Foram herdadas do colonialismo. E, no entanto, parece que protegemos essas fronteiras com mais paixão do que protegemos uns aos outros. É aqui que entra aquilo que Achille Mbembe e Felwine Sarr chamam de uma política do tempo. E eles defendem que a África continua, muitas das vezes, presa a um tempo que não escolheu. Um tempo feito de repetição. Um tempo onde continuamos a reproduzir as lógicas deixadas pela colonização, em vez de imaginar um futuro diferente. E talvez este seja um dos exemplos mais claros. Porque quando o desemprego aumenta, quando a desigualdade cresce e quando o Estado falha, o culpado nunca é o sistema, nunca é o modelo econômico. Nunca são as estruturas que continuam a concentrar riquezas e poder. O culpado passa a ser o vizinho, o vendedor ambulante, o trabalhador, o estrangeiro, o refugiado. É muito mais fácil culpar quem está ao nosso lado do que enfrentar quem realmente se beneficia da desigualdade. É assim que funciona a lógica da neocolonialidade. Ela não precisa que alguém nos domine pela força. Basta que continuemos divididos. Basta que gastemos energia combatendo uns aos outros, enquanto as estruturas que produzem de facto pobreza permanecem intactas. Ir contra isso significa ignorar os desafios da imigração irregular? Claro que não. Esses desafios existem e precisam de políticas públicas sérias, responsáveis e humanas. Mas existe uma grande diferença entre discutir imigração e transformar pessoas em inimigos. Porque nenhuma crise econômica se resolve queimando lojas, nenhum emprego é criado através do ódio, nenhum país se desenvolve quando a violência substitui a política. Talvez a pergunta mais importante não seja quem deve entrar ou sair da África do Sul. Talvez a pergunta seja outra. Que África queremos construir? Uma África onde continuamos presos às fronteiras mentais que o colonialismo nos deixou? Ou uma África capaz de imaginar um futuro comum, onde a segurança e a dignidade caminham juntas? Porque no fim, quando um africano aprende a odiar outro africano, o colonialismo continua a vencer, mesmo depois de ter acabado. E talvez essa seja a sua maior vitória. O que você acha de tudo isso e de toda essa situação na África do Sul? Deixa aqui nos comentários.